Então, nossa aula vai começar. Vamos começar hoje com a disciplina de português, que é a nossa aula. Em seguida, após terminarmos com português, vamos também passar para a aula de geografia. Então, na aula de hoje de português, eu gostaria que vocês abrissem o livro aí na página 140, para acompanhar a leitura do conto popular que nós já havíamos vindo estudando com a outra tia, né? O Sapo com Medo d'Água. Número 5. Releia o primeiro parágrafo. Nele, uma expressão indica que a história aconteceu em um tempo que não pode ser determinado. Escreva. O que é que vocês acham? Quando aconteceu essa história? Em que época? Em que ano? Qual é a expressão que deveria ser colocada aí nessa linha abaixo da questão 5? Certa vez, era uma vez, uma vez. Qual resposta vocês acham que sou melhor para escrever aí no espaço abaixo? Uma vez. Então, quando a pergunta vem, releia o primeiro parágrafo, nele, uma expressão indica que a história aconteceu em um tempo que não pode ser determinado. Essa palavrinha seria uma vez, quer dizer, em algum momento, essa história aconteceu. Então, a resposta é uma vez. Sexta questão. O que o homem fez com o sapo? Aí vocês deveriam voltar lá no início da leitura e começar a ler a leitura para descobrir essa resposta. Mas, por enquanto, eu vou associando também aqui a pergunta e vou dando a resposta. Até que depois a gente aprenda realmente a se familiarizar com o texto e buscar as respostas dentro do texto. Mas quando eu digo o que o homem fez com o sapo, eu retorno lá no início da leitura e vou ver a resposta. O homem agarrou o sapo e levou para os filhos brincarem. Essa é a resposta. Continuando. Releia a frase. Os meninos judiaram dele muito tempo e, quando se fartaram, resolveram matar o sapo. Que palavras ou expressões podem ser utilizadas no lugar das que estão destacadas, mantendo o mesmo sentido? Ou seja, nós vamos procurar uma palavra que tem o mesmo significado da palavra judiaram e o outro significado para a palavra se fartaram. Então, ficaria assim. Maltrataram no lugar de judiaram. Enjoaram ou se cansaram no lugar de se fartaram. Até aí estão entendendo? Eu já estou colocando as respostas, porque a gente já vem se familiarizando com esse texto, né? Desde a semana que iniciou. E eu já peguei as aulas agora, mas a gente precisa ainda dar continuidade. E eu estou resolvendo com vocês. Alguma dúvida, vocês voltam no texto e leem para descobrir as respostas. Mas eu já estou de antemão passando as respostas para vocês. Então, ligue, questão número 8. Ligue o que os meninos usariam contra o sapo a cada um dos argumentos do animal para se salvar. Veja bem, nós temos uma coluna, a primeira coluna tem 4 retângulos. Nos 4 primeiros retângulos, a gente encontramos as palavras espinhos, pedras, fogo e água. Ao lado de cada coluna também vem a gravura. No primeiro retângulo de espinho, está aí a gravura do espinho. Pedras, a gravura da pedra. Fogo, no retângulo que tem a palavra fogo. E água, no retângulozinho que tem água. A segunda coluna, você vai responder de acordo com a primeira. Então, a palavra espinho, ela está relacionada ao que era que o sapo dizia. Que se jogassem espinhos nele, o que era que aconteceria? Não, espinhos não, atravessam a pele. Então, a palavra espinho deverá ser ligada para o retângulo onde tem não atravessam a pele. Que lá no texto, mais uma vez, diz, espinhos não, atravessam a pele. Depois vem pedras. O que foi que ele quis dizer quando os meninos iam tirar pedras nele? Pedras não, matam o sapo. Então, lá do retângulo da pedra, você vai para o último. Pedras não, matam o sapo.
Depois você vem lá para fogo. Para onde é que eu devo ligar a palavra fogo? Para qual frase? Se sente em casa. Depois vem a palavra água. Para onde eu devo ligar o retângulo água? Lá por outro retângulo, onde diz assim, água afoga o sapo. Deu para compreenderem? Alguma dúvida? Qualquer coisa, vocês podem me perguntarem e eu dou as respostas. Ou então, retornem sempre à leitura, porque dentro da leitura está visivelmente cada resposta. Questão de número 9. Os meninos maltrataram o sapo e queriam usar contra ele aquilo que mais prejudicasse o animal. Conversem. O que vocês acham dessa atitude? Isso aí seria bem pessoal, né? Essa resposta. Porque os meninos queriam maltratar o sapo e queriam usar contra ele qualquer tipo que mais prejudicasse. Então, o que é que vocês acham dessa atitude? Eu deixo para vocês responderem, porque é pessoal. Você vai imaginar e vai colocar aí da maneira que você souber, de acordo com o seu pensamento. Questão de número 10. Copie uma frase do texto que mostre que o sapo estava fugindo para os meninos. Lá no texto também está bem claro essa resposta. Porém, eu já vou dizer a questão que dá essa possibilidade. O sapo, a resposta seria, aí o sapo ficou triste e começou a pedir com voz de choro. Então, na questão de número 11 e a questão de número 12, eu vou deixar para que vocês procurem as respostas, voltando a reler o texto. Eu vou deixar com vocês. Vejam bem, a questão 11 está pedindo para você ler o final da história e conversar sobre ele. Está pedindo também que frase poderia ser substituída como frase final com o mesmo sentido. Aí vocês vão escrever. A questão número 12, esse conto popular traz palavras e expressões que revelam marcas da língua falada. Isto é, linguagem do dia a dia, uma linguagem mais informal. Copie do texto um exemplo de palavras formadas pela junção de dois sons em um só. Então, lá na leitura vai estar palavras que imitam um som, onomatopeia, um som de barulho, e uma palavra de repetição. Essas questões vocês vão procurar fazer dentro do texto por vocês. Tentem resolvê-las aí no livro mesmo. Agora aqui, após a questão de número 12, vem tecendo saberes. Logo abaixo de tecendo saberes tem assim, outros sapos. É uma leitura informativa. Vejam só, você já sabe que o sapo do conto não tem medo de água. Quer conhecer mais sobre sapos? Leia as informações. Depois converse com os colegas sobre elas. Existem cerca de 4.800 espécies de sapos. Os sapos comem muitos insetos de várias espécies, como moscas, adultas e larvas, baratas, pernilongos, formigas, pulgões, besouros, lagartas e vagalumes. Além de insetos, comem outros animais invertebrados, como aranhas, lesma e minhocas. Assim, eles controlam a população de insetos e de outros invertebrados que causam grandes prejuízos para a agricultura e transmissão de doenças. Aqui é uma leitura, como eu disse logo no início, de caráter informativa, certo? Quando eu falei em animais invertebrados, a gente já viu lá em ciência que são animais que não possuem ossos, certo? E aí, para encerrar essa aula nossa de português, eu gostaria que vocês também no caderno transcrevessem esse pequeno texto informativo, e aí onde tem outros sapos, para o caderno de vocês, e busquem uma gravura de um sapo para colar abaixo desse texto ou desenhá-los. Fiquem à vontade, ou para pesquisar uma gravura, ou para desenhar o sapo, copiando também esse pequeno texto que eu acabei de ler, que é uma leitura informativa sobre as espécies dos sapos. Ok? Tchau, a nossa aula de português. Hoje encerra por aqui.